vez, amados, nossa saudação em nome de Jesus. É uma alegria poder, sempre que estamos aqui, ter essa palavra aberta em nossa frente para a ministração, e a meditação nela é que traz edificação, traz conforto, conhecimento a cada um de nós. A palavra de Deus nessa noite é no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, apenas o versículo de número 8. Atos 1, 8. Um texto soberanamente conhecido. Sempre que falamos no tema desse versículo, nós vamos lembrar dele, porque é o versículo que Jesus fala aos seus discípulos de todas as épocas aquilo que eles deveriam ser. E nos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos orar. Ó Deus querido, como é bom sabermos que o Senhor nos comissionou para divulgar a Tua Palavra como testemunhas, e certamente requer de nós um empenho, uma permanência nessa atitude de testemunhar. E desejamos, ó Deus, de fato, aprender cada dia mais do Senhor para poder dar ao mundo razão da esperança que há em nós. Fala conosco nesta noite, Senhor, em nome dessa palavra maravilhosa, para que possamos conhecer qual é o testemunho do Senhor a respeito de nós como Tuas testemunhas. Em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, nós vamos focalizar a comunidade dos salvos. E nós vamos ver como que ela deve ser para funcionar e quais as suas atribuições. O que se deve esperar dessa comunidade dos salvos. E essa comunidade dos salvos não é outra comunidade senão a igreja, o povo de Deus que se reúne, e nessa noite se está reunida em todos os lugares onde ela está constituída. É a igreja a qual nós pertencemos, onde militamos e corremos a carreira da fé, e nós nela procuramos servir a Jesus Cristo, Senhor da igreja. E foi por intermédio dessa comunidade chamada igreja que nós tivemos a oportunidade de conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus e conhecer o Senhor Jesus, ter esse encontro com Ele. Devemos a essa igreja ou essa comunidade muito que temos, as coisas que temos aprendido e a forma como temos nos portado. Portanto, é nosso dever servir a ela, servir a essa comunidade, crendo que ela seja um instrumento de Deus para a promoção do seu reino aqui nesse mundo, aqui na terra. E na nossa mensagem, a palavra dessa noite destaca o testemunho dos salvos, dos crentes em Jesus, aquilo que os redimidos pelo sangue de Cristo devem apresentar no dia a dia, devem dizer que as outras pessoas, para que elas alcancem também esse mesmo privilégio, essa mesma alegria de pertencer a Jesus, essa bênção. Jesus nos chama, é um fato inegável para sermos salvos, mas não somente isso, alcançada essa bênção da salvação, quando nós lemos que a salvação vem através da confissão da nossa própria boca, que recebemos a Jesus como Senhor, e vamos, através disso, através do alcance ou da
da abrangência dessa bênção, também procurar levar essa mesma palavra ou essa oportunidade, a notícia do amor de Deus aos que ainda estão nas trevas do pecado. Como podemos realizar essa tarefa? O que temos que fazer para isso? O que é que devemos dizer para o mundo para que ele creia em Jesus como Senhor, como Salvador? E nesta noite eu quero falar com os irmãos sobre esta palavra para que ela nos conduza às respostas que temos. E a primeira coisa que vamos fazer aqui nessa noite é analisar a mensagem que temos que levar. E no versículo 8 que nós lemos diz: e sereis minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Num júri, quando esse júri está no seu serviço, a testemunha vai desempenhar um papel muito importante, de suma importância mesmo, porque por sua palavra, um acontecimento, um fato, uma circunstância é tido como verdadeira ou como falsa. É através da palavra da testemunha que isso vai acontecer. E o conceito a respeito de Jesus, seu evangelho, sua morte, a sua ressurreição, depende também da palavra das suas testemunhas, depende da veracidade, da afirmação daquelas testemunhas. Se essas testemunhas se calarem, certamente o mundo terá dificuldade em crer, ou se seu pronunciamento for incerto, com certeza também o mundo vai ter dificuldade ou jamais poderá crer em Jesus e em tudo que ele fez. Quando as testemunhas se omitem, ou quando as testemunhas são falsas, deixa-se de ter a veracidade daquilo que se tem que falar. Vejam, meus irmãos e irmãs, que a tarefa que Jesus nos deu, igualmente dada aos seus discípulos e os seus enviados, lá em Atos 1:8, é uma tarefa muito importante, de grande importância realmente, e com uma enorme responsabilidade. Se você não se sente responsável, é porque de fato você não ouviu a ordem de Jesus dada nesse versículo de Atos 1:8: e ser-me-eis testemunhas, ou sereis minhas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No Novo Testamento, a palavra que nós estamos tratando, testemunha, tem um nome ou tem um significado que para nós já acostumamos a chamar e a entender essa palavra de outra forma, que é a palavra mártir, do verbo martirel, que é testemunhar. Nós chamamos de mártir aquele que morre, que sofre, que sacrifica por qualquer coisa. Mas a raiz dessa palavra, martirel, é testemunhar. Observem, amados, que a palavra aqui usada para designar aquele que morre por uma causa é a mesma empregada por Jesus nesse texto. O que quer dizer? Que de fato, o que se espera de nós, as testemunhas de Jesus, é que nós cheguemos, se necessário for, até ao ato de morrer para testemunhar este evangelho. Em Apocalipse, o evangelista e apóstolo João, escritor do livro das revelações finais, diz que o Senhor requer que os seus servos sejam fiéis até a morte, ou sejam fiéis até, se necessário for, morrer, para assim então receber a coroa da vida. Nós temos sido realmente mártires de Jesus? Estamos dispostos a morrer por Ele? Irmãos, Jesus quer testemunhas que sejam dele. Esse é o primeiro aspecto do que Jesus tem falado a respeito do testemunho dos salvos.
Jesus quer testemunhas que sejam dele. E ele diz aqui: e sereis minhas testemunhas. Parece-nos que as pessoas têm dado muitos testemunhos por aí, mas realmente as testemunhas de Jesus estão se omitindo a cada dia na condução, ou na transmissão, ou na portabilidade da mensagem que o Senhor Jesus deixou. E em Mateus 28, versos 18 a 20, o Senhor Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Jamais o Senhor Jesus disse que a igreja como testemunha, que os seus servos como testemunhas, os salvos nele como testemunhas, deveriam ir e fazer as pessoas acreditarem ou converterem o coração das pessoas, porque essa tarefa é a tarefa dada ao Espírito Santo. Mas ele diz: ide e fazei discípulos, ide e pregai. E uma testemunha não faz outra coisa a não ser dizer aquilo que viu ou daquilo que sabe a respeito do fato ao qual ela está testemunhando. Enfatizando a palavra minhas aqui, para que fique bem claro o propósito do Senhor Jesus. Ele quer que as testemunhas estejam ao lado dele. E quando digo assim que as testemunhas devem estar ao seu lado, são aquelas testemunhas cujas vidas são entregues nas suas santas mãos, que falem a favor dele em todos os lugares e em todas as épocas, em todos os momentos. Porém, meus amados, nós estamos pensando que há um grande número, e cada vez se multiplicando mais, de testemunhas contrárias a Cristo. Testemunhas que estão prestando um desserviço para a igreja. E a cada dia, ano após ano, entram e saem pelas portas das igrejas as falsas testemunhas de Cristo, e que estão levando uma mensagem, estão disseminando uma palavra ao mundo que é contrária àquela que o Senhor Jesus requer dos seus discípulos: ser fiel até a morte. Não se encontram testemunhas mais fiéis, mas estão se multiplicando realmente os pregadores do falso evangelho, os disseminadores das falsas doutrinas. E de fato, só encontramos pessoas, muitas vezes, testemunhas que saem à cata, que saem à procura de falhas no ensino de Jesus, para desfigurarem a sua personalidade, para mancharem o nome do nosso Senhor, o autor e consumador da fé. Mas Jesus quer testemunhas como Paulo, depois de convertido, que não quis saber de mais nada, como ele diz aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2, ele diz: parece uma coisa simples, amados, nós dizemos assim: queremos saber mais de Cristo, ou apenas de Cristo crucificado. Só que quando nós olhamos para a circunstância ou para a situação de um crucificado, vamos olhar no passado, vamos olhar os acontecimentos. Um homem que se levado à crucificação, ao madeiro, era um proscrito, era uma pessoa amaldiçoada, condenada, era o pior dos elementos. Então, quando Paulo fala: eu não quero saber de outra coisa, nada mais do que de Cristo Jesus e este crucificado, é exatamente para enfatizar que, muito embora Jesus tenha sido crucificado, colocado, pendurado naquele madeiro, ele não tinha culpa alguma, e estava ali levando sobre si o pecado
todos nós. Portanto, não vamos nos envergonhar dele. Vamos fazer como Paulo diz: eu não quero saber de outra coisa. Mas Jesus quer testemunhas como Estevão, que mesmo ameaçado de morte, e logo depois apedrejado, como isso aconteceu lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 54 ao 60, mesmo tendo recebido todas as pedradas, permaneceu firme na sua fé. Mas há pessoas que, chamados crentes, que ora falam de Jesus como o Senhor, ora falam dele coisas ao contrário. São crentes levianos que de um momento para o outro passam da fé para a dúvida, como barcos à deriva, levados ao sabor do vento das ondas, que estão sempre de acordo com aquilo que de fato lhe agrade. Se hoje o vento sopra para a direita, vamos para a direita. Amanhã, se soprar para a esquerda, vamos pular para a esquerda. Não tem uma fé determinada, não há uma decisão firme na sua vida de servir a Jesus Cristo e este crucificado, independentemente de circunstâncias. As testemunhas com as quais Jesus conta são exatamente aquelas que, movidas por uma fé inabalável, estão sempre ao lado dele, estão sempre ao lado de Jesus, na alegria ou na tristeza, quer na saúde, quer na doença. Aquele que não abre mão dos princípios fundamentais da palavra de salvação exarada nas Escrituras Sagradas e ditas por Jesus em plenos pulmões a toda a multidão que o ouvia: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas também, amado, Jesus quer testemunhas que não se calem. Testemunhas que não se calem. Porque quando um indivíduo é preso, por exemplo, alguém, eu não sei se isso só acontece em filmes, mas é dito a ele: você tem direito de ficar calado, porque tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Mas a testemunha não tem direito de ficar calado. Tem direito de ficar calado? Você testemunha? Você que está em casa, como testemunha, tem o direito de ficar calado? Sabe, amados, os discípulos de Jesus receberam a plenitude do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ali destravando as línguas, e eles passaram a falar das grandezas de Deus com intrepidez, e em toda parte. Não é só ali, não foi só ali naquele cenáculo onde eles foram capacitados com o Espírito Santo. Atos 4:33 diz assim: com grande poder os apóstolos davam o testemunho da ressurreição de Jesus. Pedro e João, depois da cura do coxo lá na porta do templo, receberam ordens expressas de não falarem mais de Jesus e não ensinassem no nome dele, mas eles disseram aqui, Atos 4:20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Num júri, a testemunha é convocada a falar o quê? O que viu e ouviu. A testemunha não pode omitir aquilo que sabe. A testemunha tem a obrigação moral e legal de dizer aquilo que sabe. Portanto, aquela que se cala não tem utilidade nenhuma. E no reino de Deus, no âmbito da igreja, uma testemunha que não tem coragem de falar das grandezas de Deus e da salvação de Jesus para aqueles que estão indo para a perdição, não tem utilidade nenhuma. Aliás, Jesus dizendo para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, para que presta? Então, o crente é o sal da terra. É ele que tem a responsabilidade de fazer a diferença, de se imiscuir no meio do pecado para mudar a visão, para mudar o coração dos homens pecadores.
isso, amados, que nós, como testemunhas de Cristo, fomos convocados para falar do que Ele fez em favor dos homens dentro do seu plano de salvação, dentro da determinação do conselho de Deus para a humanidade. Nosso dever é falar de Cristo, falar da sua morte, da sua ressurreição, falar também da sua ascensão, mas não nos esquecermos de enfatizar que um dia Ele voltará para buscar essa humanidade que, convertida através do Espírito Santo, proclama: ora vem, Senhor Jesus. E é assim que devemos cada dia viver nosso momento de testemunha de Cristo, na expectativa de que a cada momento que nós devemos a palavra do testemunho de Jesus, novos homens e mulheres estão se atrelando ou estão se achegando ao reino através da conversão, através da pregação da palavra, e aqueles que de fato convertem-se também multipliquem essa mensagem através desse ser testemunho. Portanto, Jesus quer testemunhas que não se calem de maneira alguma. O nosso dever também é levar a mensagem de salvação a todos quantos vierem a crer em o nome do Senhor Jesus. Certa vez, a cidade de Samaria ficou sitiada, isso lá no Velho Testamento. No livro dos Reis, você vai encontrar essa história. Aquele cerco prolongou-se de tal forma que a fome passou a ser a maior inimiga. Não era nem os exércitos que estavam acampados, que estavam sitiando aquela cidade de Samaria, mas a fome engraçava a todos naquele momento e levava ao desespero através da sua ação. Porém, Deus veio em socorro do seu povo, mandando ruídos de um grande exército, e aquele povo foi salvo através de algumas coisas que aconteceram. Os exércitos que sitiavam Samaria fugiram de madrugada, fugiram de noite, deixando todas as coisas que eles tinham ali nos seus acampamentos. Os sírios fugiram de noite e abandonou o arraial, movidos por grande pavor. Tal foi a pressa da fuga desses inimigos que deixaram para trás o que eles possuíam: vestes, utensílios, comida, mantimentos, tudo que eles tinham, eles largaram para trás. Mas o interessante, amados, não é terem eles deixado para trás essas coisas, é que no contexto aparecem 4 leprosos que viviam à porta de Samaria, homens à margem da sociedade, condenados à morte. E eles estavam vivendo ainda, e principalmente em grande miséria, não somente pela fome que estava presente em virtude do cerco, mas exatamente pela condição de leprosos. E eles resolveram ir ao arraial dos sírios como um último recurso de sobrevivência. Como pensaram: nós estamos mortos pela nossa miséria, pela nossa desgraça da saúde. Se a gente chegar lá e eles nos derem qualquer coisa, tá bom demais. Se eles quiserem nos matar, vamos abreviar o nosso sofrimento. Eles pensavam dessa forma. Mas ao chegarem lá, viram que o arraial estava abandonado, o local estava vazio, deserto, e com a avidez quase desesperada puseram-se a comer, encheram a sua barriga. De repente veio a um pensamento à cabeça de alguém, e eles disseram uns aos outros: nós não fazemos bem. Esse dia, diz o versículo, é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Segundo o livro dos Reis, capítulo 7, do verso 3 ao 15. Esse é o relato da história. Irmãos, essa passagem bíblica é citada aqui para lembrar a nobreza daqueles leprosos, para lembrar o desprendimento daqueles que estavam condenados à morte, que não quiseram comer sozinhos da fartura que encontraram ali. Eles iriam se sentir culpados se esperassem até a luz da manhã. Hoje, por isso, quero dizer que hoje é dia de boas novas, assim como eles disseram: hoje é dia de boa notícia. Vamos lá, vamos
levar essa boa notícia, não vamos ficar calados. Por isso, amados, nós também não podemos ficar calados diante das nossas certezas da boa nova do Evangelho. Nós não podemos participar sozinho dessas farturas espirituais, das coisas boas que temos visto e ouvido a respeito de Jesus, que temos em Cristo. Temos que dizer das riquezas da sua graça aos nossos semelhantes, dia após dia. Em terceiro lugar, Jesus quer as testemunhas que vivam o seu ensino. Quais são os ensinos de Jesus? O que ele ensinou? Ao encerrar o seu conhecido Sermão da Montanha, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, na última frase, está escrito lá, no último versículo do capítulo 7, quando ele terminou de dizer essas palavras, a multidão estava perplexa, porque diziam: nunca ninguém ensinou como ele. E são essas as boas novas que temos que levar. Nós temos que viver o seu ensino. O Código Penal brasileiro não aceita pessoas como testemunhas que tenham vida irregular. Se a sua vida for irregular, você não pode ir ao tribunal para testemunhar contra ninguém. Até porque a testemunha, muitas vezes chamadas com essas características de vida, podem dar falso testemunho, podem trazer um depoimento falso. Se as pessoas não gozarem de boa reputação, vão ser impugnadas como testemunhas. O advogado tem todo o direito de recusar essa ou aquela, por isso é feita realmente uma análise antecipada de todas as testemunhas, e muitas vezes pode ser utilizada essa falsa testemunha para a perda da ação que se propõe. Então Jesus quer que as suas testemunhas sejam pessoas de boa fama, sejam respeitáveis, como diz o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, verso 8 da sua carta aos Filipenses. Homens e mulheres que sejam puros de coração e também perfeitas no viver diante de Deus. Se a sua vida não está em condição, se você não tem uma vida, um viver diário que seja ilibado, que seja proveitoso, que suas palavras, de 10 palavras que você fale, 9 são palavrões, você não serve para ser testemunho de Cristo, não serve para dar testemunho de Jesus. Devemos testemunhar com a nossa palavra aquilo que nós falamos a respeito dos ensinos de Jesus, os ensinos e também da própria pessoa de Jesus, mas a nossa palavra deve estar circundada por uma vida inteiramente dominada pelo amor de Deus, nada mais do que isso. A nossa vida deve sempre pautar aquilo que aprendemos a respeito de Jesus. Se vamos falar que Cristo muda o coração das pessoas, nós temos que apresentar o nosso coração transformado. Temos que apresentar uma vida de honestidade na presença de Deus, e temos que dar o exemplo de vida transformada. Jesus deixou bem claro que Ele não quer apenas ouvintes, não quer apenas as pessoas ouvindo e ficando por ali, mas Ele quer seguidores, pessoas que realmente pratiquem a sua palavra, pessoas que tenham o hábito de viver aquilo que pregam. Porque é muito fácil nós dizermos: siga isso, porque o ditado que mais se ouve aí é exatamente esse: façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Mas se cremos que o Senhor Jesus nos arrebanhou ou nos arrolou como suas testemunhas, dando o start inicial lá em Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. Vocês não serão, e nós não seremos, testemunhas de quaisquer pessoas, mas somos testemunhas de Jesus, testemunhas de Cristo, para fazer aquilo que Ele ordenou. A palavra do crente como testemunha de Jesus deve ser vibrante, deve ser cheia do amor santo, esse amor de Deus
mas com base exatamente naquilo que eu estou acabando de dizer, numa vida profundamente marcada pela presença do Espírito Santo e abundantemente preenchendo o seu coração. Sabe, amados, por que Jesus incumbiu somente a sua igreja da tarefa de testemunhar, divulgar a sua morte, a sua ressurreição? É fácil ser verdadeira testemunha de Jesus no mundo atual. Aliás, nunca foi fácil nem naquele tempo, nem hoje. Quando Jesus foi assunto aos céus, as autoridades procuraram perseguir apóstolos de Jesus um a um. E tanto é que no início do livro de Atos, nós encontramos um registro de Lucas, e diz ele: todos os discípulos foram dispersos. Naquele episódio que nós conhecemos como a diáspora, exceto os apóstolos, eles ficaram. Mas é muito difícil ser testemunha de Jesus Cristo, ou é fácil? Podemos ser testemunha de Cristo sem estar ao lado dele? São perguntas, irmãos, que realmente precisamos responder. Só o testemunho de uma vida boa, de pessoas boas, bondosas, pessoas que se dizem amáveis, é suficiente para que Cristo seja conhecido como o nosso Salvador? Muita gente se acha de fato no trem da salvação. No trem da salvação, mas a parte maior das pessoas viaja no carro dormindo. Estamos no trem da salvação, mas numa indolência tão grande. As pessoas testemunharem do Evangelho, testemunhar para nós aqui é um dever, é nosso privilégio. Ele deu esse privilégio para a igreja, deu esse privilégio para você. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até Paranaguá, até no Xangri-Lá, até Guaraqueçaba, Batuba e até os confins da terra. Se nós deixarmos que essa palavra morra por aqui, nós vamos fazer vistas grossas ao pecado. Eu quero encerrar com uma ilustração. Certo dia, bem quente, na antiga Londres, estava andando por uma rua uma certa pessoa, esse chamado Stuart Holden, e no momento em que ele passava pela porta de uma fábrica de perfumes, era exatamente aquela hora que estavam saindo os empregados que trabalhavam dentro daquele turno, e saiu, diz ele, um grupo de moças que tinham passado o dia inteiro adicionando fragrantes e gostosos perfumes, trabalhando na perfumaria. E dizer que foi tal a onda de agradável aroma das flores que me senti transportado mentalmente do reboliço e do tráfego que me cercava para o ambiente dos belos campos radiantes das flores que davam origem àqueles perfumes. Então, amados, não é isso que Cristo deseja dos seus servos? Que sejamos o bom perfume? Paulo diz: devemos ser o bom perfume de Cristo. Isto quer dizer: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e em toda a Judéia e até os confins do mundo. Jesus quer testemunhas que sejam testemunhas dele. São testemunhas que nunca devem se calar, mas testemunhas que precisam, que têm o dever de conhecer o seu ensino.
Que Deus abençoe a sua vida de testemunha de Cristo. Ao sair daqui, ao primeiro que você encontrar, ou com o primeiro com o qual você conversar, procure a oportunidade para testemunhar de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a todos. Peço à igreja que se coloque em pé.